Deus seja louvado por essa noite, né? Eita Deus, Ele preparou para nós esse momento maravilhoso, na presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está em casa, Deus seja louvado por sua vida. Como é bom cultuar com vocês. Aleluia. E nessa noite, como o pastor ele disse inicialmente, essa noite nós vamos ter a nossa última ministração da série, falando sobre propósitos. Então, vai lá no YouTube, tem no Facebook? Também tem. Vai lá, rever todas as ministrações e percebe a tua vida, o que é que Deus ele te dirigiu. A gente sempre gosta aqui, a gente tem uma prática de sempre anotar. Então, a gente sempre traz o caderninho, a gente sempre está anotando as revelações que Deus ele nos dá durante as ministrações. Então, vai lá, rever teu caderno, ver o que Deus falou, ver o que construiu, o que agosto ele te proporcionou no sentido de construção de propósito, de acordar no propósito. Então, vai lá e, no nome de Jesus, caminha, avança. Amém? E hoje o Senhor é como se fosse uma continuação da pregação da semana passada. A semana passada nós pregamos o propósito na fé. E hoje nós vamos falar sobre o propósito na resistência. Glória a Deus. Então, aí eu estava conversando com o pessoal quando a gente estava orando lá atrás, antes de começar o culto, né? Por que propósito por que propósito na resistência? Por que não da resistência? Porque o nosso propósito não nasceu da resistência, né? O nosso propósito, ele tem a resistência, ele é parte do propósito, mas o propósito ele não vem da resistência. O nosso propósito, a gente aprendeu aqui que o propósito ele vem da vontade de Deus. O propósito ele é a intenção de Deus para aqueles que são seus filhos, para aqueles que ele adotou, que ele fez conhecê-lo. Amém? E aí, quando a gente fala de propósito, dentro dessa resistência, a fé, né, que foi da semana passada, a fé ela vai dar lugar à resistência. E aí nós vamos ler lá em Tiago, não podia passar, né? Tiago 4, versículo 7, abra lá a tua Bíblia, já fica de pé. A gente também, depois de Tiago, a gente vai lá para 1 João. Mas vamos para Tiago, capítulo 4, no versículo 7. Esse foi um dos primeiros versículos que eu decorei. Tiago, capítulo 4, no versículo 7. Amém? Quando você achar, você dá um glória, você festeja, aleluia. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus. Jesus é a palavra falando conosco, queridos. Glória a Deus. Então, abre lá a tua Bíblia. Você que está em casa também. Abre lá a tua Bíblia. Tiago 4, versículo 7. Lá no finalzinho. Tiago, capítulo 4, no versículo 7. Quando achar, levanta com memória, aleluia, dá um pulo, dá um grito. Deus é bom, amém? A gente só não pode ficar calado. Isso a gente não pode fazer, não pode ficar. Amém? E a palavra do Senhor, ele diz a nós, sujeitai-vos, lá no versículo 7 de Tiago 4, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Agora vai lá, estende lá para 1 João, no capítulo 3, na parte B do versículo 8. 1 João, capítulo 3, no verso 8, na parte B. A gente vai ler a parte A, mas a palavra está na parte B. 1 João 3, verso 8. Amém? 1 João, capítulo 3, verso 8, na parte B, mas a gente vai ler todo ele. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Aí essa parte que eu quero chamar a atenção. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Pai querido, nós adoramos o teu nome, nós amamos a tua presença nesse lugar, Pai.
Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, e os anjos que estão ministrando a nós nesse lugar. Pai, que a nossa mente e o nosso coração estejam completamente conectados, estejam completamente sujeitados ao Senhor, à tua vontade e à tua palavra nessa hora. Espírito Santo de Deus, conduz, Pai, toda essa palavra no nome de Jesus, e nós repreendemos, lançamos fora daqui, destruímos pela palavra do Senhor todo espírito de distração, toda sonolência, todo espírito que é contrário, Pai, ao que o Senhor tem para diante dessa palavra, em nome de Jesus. Amém, povo santo? Podeis sentar. Louvado seja Deus. Aí você pode até estar me perguntando assim, mas Elis, o que é que essa carta aí em 1 João, ela tem a ver com a resistência? Se a gente for trocar, se a gente for contextualizar, essa palavra manifestou para que o Filho de Deus, olha, o diabo, ele começou lá, ó. Deus, Jesus, ele tinha um propósito, né? Diante dessa palavra. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Aí Jesus veio e destruiu a prática do pecado, amém? Glória a Deus. E aí ele diz assim, ó, para isto o Filho de Deus se manifestou. A manifestação de Jesus foi a resistência dele. Quando eu falo de resistência, queridos, eu não estou falando aqui de protesto, da gente tocar fogo em nada, em nome de Jesus. Quando a gente fala aqui de manifestação, de resistência, a gente fala da nossa vida espiritual. Amém? Então, quando nós falamos de resistência, ela juntinho ali, ó, da fé, a fé ela vai dar lugar à resistência. Então, essa prática do pecado, ela vai ser extinta. Amém? Então, a minha vida de pecado, a vida de pecado, por meio da resistência, ela não vai ser uma prática na minha vida. Amém? A partir desse conhecimento. Então, a primeira coisa que eu quero dizer a vocês é que não existe resistência sem fé. É impossível. Por isso que eu disse que a palavra de hoje, ela tem uma ligação com a palavra da semana passada. Não existe, de modo algum, resistência sem fé. Aí você não está resistindo, você está tendo momentos de resistência, certo? Aí você tem lutado, e até lutado contra pessoas. Em Efésios, ele é muito claro, e eu gosto muito de repetir isso aqui. Efésios 6, ele diz que as nossas armas, que a nossa guerra, que a nossa luta, ela não é contra a carne, ela é contra o sangue. Mas quando nós não estamos estreitados à fé, quando nós não damos lugar, porque o lugar da fé foi conquistada pelo sacrifício de Jesus. A nossa fé é em Jesus, amém? Amém? A nossa fé é em Jesus. Então, nós dentro desse lugar de fé, nós ali vamos, diante da nossa conversão, porque a fé ela nos levou, o pastor falou aqui, eu achei maravilhoso aquilo que ele fez. Diante da nossa conversão, da nossa volta, indo contrário ao mundo, nós estamos ali na prática da resistência. Amém? E aí, diante dessa nova vida que foi nos dada, essa vida espiritual, que foi chamada para fora, né? Porque a nossa vida espiritual ela foi chamada, ela foi trazida. Ela foi acordada. Ei, tu é do céu, volta para cá. Sabe como é? Então, a nossa vida, dentro do nosso propósito, porque a gente está falando de propósito, não está resumida apenas a orar, louvar, ler a palavra ou vir para o culto. Não é somente isso. A vida cristã, nossa vida espiritual, ela não está somente ligada a isso. Isso é parte do processo. Isso é parte de uma construção. Mas não é só isso. E às vezes nós nos limitamos, nós enquanto cristãos, a vir todos os domingos para o culto, domingo, sexta, quarta, estou aqui, batendo a carteirinha, passando o cartão de presença. Né? Estou orando, oro em casa, louvo, adoro o Senhor, pronto, acabou. Não é isso, gente. Nós temos uma missão dentro dessa nova vida, dentro desse novo acordar, né? Que é proclamar a palavra de Deus. E proclamar essa palavra aonde quer que nós pisamos os pés. Aonde você pisar os pés, queridos, diga ali, eu sou do Senhor Jesus. Onde você pisar os pés, você expresse o brilho do Espírito Santo. Então, é muito mais do que a nossa mente humana ou que muitas construções religiosas
impregnaram em nós, né? Então é muito mais do que isso, queridos. É muito mais do que estar sentado ouvindo a palavra, mas sobretudo está aí anotando, ó, as revelações que Deus está dirigindo a você. Certo? Porque Deus ele nos entregou um plano de resistência que foi Jesus, amém? E nós temos a referência de resistência em Jesus. Glória a Deus. Então, queridos, proclamar a palavra do Senhor onde quer que nós estejamos é o primeiro passo que nós estamos nos dirigindo em resistência. Amém? E isso é o suficiente. Quando nós determinamos isso na nossa vida, dizer assim, eu vou me levantar dessa cadeira e eu vou fazer alguma coisa agora. Não se levantam situações? Não é assim? Quando você toma uma posição, algo vai querer parar essa tua intenção. E aí eu digo a você, glorifica a Deus, porque o inferno está com medo de ti. Glória a Deus. Quando acontecer isso, gente, é para a gente vibrar de alegria. É como a pastora Érica diz aqui, eu acredito que ela está assistindo conosco aí. Quando ela diz assim, eu acho fantástico, quando ela diz assim, o diabo, os demônios, a reca dele lá, quando ela se levanta e diz assim, eita, acordou Érica, lasquei-me. Não é? Então, isso, gente, estou falando bem nordestinês, bem pernambuquês. Quando se levantou, gente, é para você ir com tudo, resistir a isso. É dizer assim, acordei e agora eu vou cumprir meu propósito. O inferno, ele tem que ficar aqui, ó. É debaixo dos nossos pés, é o lugar dele. Porque nós somos referências de resistência e vitória, queridos. Nós somos essa referência de vitória. Então, a gente deve entender, queridos, diante dessa postura que nós hoje tomamos, que contra o pecado ou contra o inferno não tem acordo. Não devemos negociar a nossa salvação, amém? Não negocie a sua salvação. Contra o pecado é a fé em Cristo, contra o pecado é resistência. Contra o inferno é as forças, é as armaduras, é a palavra de Deus, é o teu novo posicionamento. Isso vai te fortalecer na caminhada, amém? Então, para cima do inferno é lutar. É lutar em espírito. Como eu disse, não tem nada a ver aqui com tocar fogo na rua, em nome de Jesus. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver de você se levantar no lugar que Deus ele posicionou você. Você está certo que você foi escolhido porque eu estou, amém? Amém. Então se posicione como um escolhido, mantenha-se na posição e resista. E o diabo ele vai fugir de você. É isso que acontece quando a pastora diz assim, eita, quando ela diz, ela faz ela contextualiza e diz assim, quando ela se levantou, eita, acordou Érica. Agora deu. É para isso, gente. O inferno, ele sabe do poder que há dentro de você. Ele sabe disso. Mas o que é que nós estamos sabendo a respeito de nós? Mas eu sei. Vamos lá abrir. Vamos lá abrir em Lucas capítulo 9. A gente vai dar uma viajada agora. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9 no versículo 1. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, por tua palavra. Lá em Lucas, capítulo 9, no verso 1 de Lucas, diz assim, ó. E convocando os seus 12 discípulos, olha, convocando vocês, ó, eu e tu. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder. Eita Deus! Virtude e poder sobre todos os demônios. E para curar enfermidades. E, vou ler o 2 também. E enviou-lhes a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Vamos lá agora para Lucas 10. Aí mesmo, Lucas 10. Lucas 10, versículo 19. Só é virar a página. Quer dizer, a minha precisa, né? Porque tem gente que tem a letra miudinha. Lucas 10, 19 diz o seguinte. Eis que vos dou poder. Aleluia. Vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões
e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Agora vai lá para a 1 Tessalonicenses. Vai lá. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, aleluia. Capítulo 1, versículo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Amém? Você que está em casa também vibra com a gente aqui, porque a presença do Senhor, crente não fica parado não, amém? 1 Tessalonicenses 1, 5. Diz o seguinte: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Queridos, vocês estão compreendendo porque o diabo, ele tenta nos intimidar? Vocês perceberam que há um poder, aleluia. Deus, ele todo tempo nessas passagens, e tem mais. Nas passagens que nós lemos, gente, é poder. E poder gera resistência. E resistência nos leva à vitória, amém? Então, queridos, por que nos intimidar? Diante de uma situação pequena, diante de uma situação tão aos nossos olhos, parecendo complicada, se nós temos o poder, nós temos a resolução de todos os problemas dentro de nós, que é o poder do Espírito Santo. É Ele que te anima, é Ele que te encoraja, é Ele que te libera a ousadia, é Ele. Então, eu acredito que está na hora da gente fazer a força que tanto Luciana diz aqui para nós. Eu acredito que está na hora da gente fazer força, da gente se chegar mais junto do Espírito Santo. Hoje nós louvamos, nós trazemos, nós colocamos para fora, nós projetamos hoje a presença do Espírito Santo. Ele não é só para ficar guardadinho não, dentro de nós não. Ele vai nos ajudar a projetá-lo, aí aonde Ele quer que nós estejamos. Amém? Glória a Deus. Então, meus queridos, Deus estendeu a nós, por meio de Cristo, um plano de resistência, que foi o Espírito Santo, que foi o poder de Deus. É o poder de Deus em nós. E talvez nós não estejamos, ou não sabemos, como lançá-lo. A gente deve entender que não é contra pessoas que a gente luta. Nós somos espirituais, está lá em Gálatas 6:1. A gente leu a semana passada aqui. Nós somos seres espirituais. Que lindo! Seres espirituais. Então, a nossa luta não deve ser com a carne. Não é contra a carne, não são contra pessoas. São contra os seres malignos que muitas vezes usam pessoas. Então, é importante a gente concentrar a nossa força e a nossa resistência nisso. A gente não deve usar a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada, é a única arma que nós temos. O Senhor, Ele nos deu uma armadura completa. Capacete, couraça, cinto, sandálias, escudo, mas a única arma de ataque é a palavra de Deus. Foi essa arma que liberou poder e Jesus, Ele resistiu no deserto, amém? Foi assim, resistindo, que foi liberado. Disse assim: agora você vai. Jesus correu, saiu daquele lugar que foi provado, que foi tentado, resistiu, foi aprovado. Somos aprovados quando resistimos, amém? Foi aprovado, disse assim: agora sai, que tu estás pronto. Deus, Ele quer fazer isso com a minha vida e com a tua. Resiste e serás aprovado, querido. Resiste e o Senhor vai te lançar no terreno que Ele quer. E lá para você proclamar, para você dar andamento, fazer outros líderes. Porque a palavra, Ele diz, quando o Senhor diz: ide, pregar o evangelho e fazer discípulos. Então é muito mais do que confortavelmente eu me sentar na cadeira e esperar o próximo culto. É confortável. Assim todo mundo quer ser crente. Mas ser crente, queridos, é muito mais do que isso. É você levar o poder de Deus e liberar cativos por aí. É muito mais do que pensamos. É muito mais do que regras religiosas. Não é isso. É poder, é resistência, é fé. É ir com Ele.
Eu estava ali atrás, hoje, enquanto o Renato estava aqui orando, eu me lembrei, eu estava assim, Senhor, eu quero. E aí, eu estava ali atrás, eu chorei. Eu senti uma quentura aqui nas minhas costas. Eu disse, eita Deus, o Espírito Santo está aqui. É isso que a gente deve desejar. É isso que a gente deve desejar. E aí toda vez eu me lembro do que Pablo disse. Gente, a gente está esperando o quê para viver o milagre aqui? A gente está esperando o quê para viver o sobrenatural? É para a gente viver aqui. Aleluia, para a gente viver isso aqui. Teve um dia que eu já falei isso para os líderes. Eu já falei no culto, não me lembro. Eu estava indo trabalhar, e aí eu desço o engenho. Eu ando 20, 25 minutos para chegar na escola. E aí eu estava sozinha, aí eu disse assim, meu Deus do céu, hoje eu vou descer sozinha. Sabe aquele medo querendo tomar você, que medo é um espírito? Aquele medo querendo tomar, eu disse, meu Deus, eu estou sozinha. E aí eu comecei a louvar. Quando eu comecei a louvar, gente, o Senhor, Ele me mostrou um anjo enorme atrás de mim com uma espada. Aleluia. Sabe o que é que Deus quer dizer com isso? Que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Aleluia. E nós não podemos, gente. Nós não podemos pensar dessa forma. Nós estamos constrangendo o Espírito Santo de Deus quando nós pensamos. Nós estamos rejeitando o Espírito Santo. Quando nós nos sentimos sozinhos ou achamos, eu acredito que é mais achar. Quando achamos que estamos sozinhos, nós estamos constrangendo e rejeitando o Espírito Santo que nos foi dado. Saiamos desse lugar hoje no nome de Jesus e entramos no lugar do conhecimento e resistência do Senhor, amém? Então, queridos, quando resistimos, dentro dessa palavra que o Senhor nos apresentou, dentro desse poder que nós estamos hoje, o Senhor está lembrando, porque nós já sabemos, amém? Nós estamos apenas relembrando aquilo que o Senhor Ele já dirigiu a nós. E talvez Deus esteja querendo levantar alguém aqui nesse dia, levantar alguém aí em casa, em autoridade, em ousadia, em resistência. Então, queridos, quando nós resistimos, nós apresentamos e entregamos a Deus o governo de nossas vidas. A resistência, ela é sobretudo dependência. Por isso que é fé. É fé. É você dizer assim, Senhor, está aqui, ó. Toma meus documentos. Dirige minha vida. Me leva para onde tu quiseres. É assim. Resistência é sobretudo dependência do Senhor, queridos. E aí quando nós entramos nesse lugar de orientação, de dependência, as coisas sobrenaturais, elas começam a sobressair nesse mundo físico. Nós alcançamos, sabe o que é alcançar a pontinha do dedo de Deus? Nós alcançamos um pedacinho do céu aqui na terra e é para vivermos isso. É para vivermos isso em todo o tempo. Mas é importante a gente entender aqui, queridos. Nós entendemos que o diabo ele já foi condenado, não é isso? O diabo ele já foi condenado. Amém? Ele já foi condenado. Isso quer dizer que ele está morto. Amém? Ele está morto. Mas como é que um camarada desse, que já está morto, ele ainda quer bagunçar com a nossa vida? Isso quer dizer que nós não estamos nos posicionando no lugar de resistência. Ou melhor, no lugar de submissão. E aí a palavra diz em João 15, versículo 5. Ele diz assim, sem mim, na parte B do versículo 5, diz assim, sem mim nada podeis fazer. Sabe o que quer dizer isso? Sem mim estás morto. É simplesmente isso. Então, queridos, a luta ela é grande e a luta não para, tá? Até dormindo, às vezes a gente está assim, ó, lutando. A luta não para. Isso quer dizer que Deus encontra disponibilidade em nós. Se a luta não para, é porque Deus ele encontra em nós pessoas fortes. E eu falo espiritualmente. Não estou falando da nossa carne. Eu estou falando do Espírito.
Então, queridos, sejamos hoje fortalecidos no Espírito Santo de Deus. Esse poderoso amigo que mora em mim e você. Para que as coisas sobrenaturais, elas se sobreponham às coisas físicas da nossa vida. Amém? Então, queridos, a gente diz, lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 18. Vamos lá abrir para a gente ler. Vamos lá abrir. Mateus 16, 18. É bem conhecida essa passagem. Mateus 16, versículo 18. Glória a Deus. Diz o seguinte: pois também foi Jesus dizendo a Pedro, depois de dar uma lapada. Está vendo a arma que Jesus usou? Jesus sabia que Pedro ali estava envolvido, estava usando os lábios dele. Satanás estava usando os lábios de Pedro, né? E Jesus, ele sabia do propósito dele. Mas vamos lá. Verso 18, Mateus 16. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e somente Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Sabe quando a gente encontra a dependência do Senhor? Sabe quando a gente sabe que com Ele nós podemos tudo? Até a palavra que diz, tudo posso naquele que me fortalece. É porque nós entendemos que sem Ele nada nós podemos fazer. Quando o Senhor ele fala das portas do inferno, a edificação, eu quero que a gente pare nessa palavra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Deus ele está falando de uma resistência. Deus está falando de um lugar firme, de um lugar que resistiu. Assim foi Pedro, queridos, e assim somos nós hoje. Deus ele entrega as chaves a nós. Deus ele, por meio da resistência de Pedro, Deus ele entregou as chaves. Então a edificação, queridos, é sobretudo resistir, firmar-se, permanecer, queridos. Louvado seja Deus. Então, dentro dessa palavra, dessa edificação, para que essa ação externa, a igreja ela vai prevalecer contra as forças malignas, as forças das trevas, as portas do inferno não prevalecerão. E como nós estamos trabalhando, ele diz que a igreja, como nós temos trabalhado no plano da resistência do poder do Espírito Santo para que essas portas, elas não prevaleçam contra nós. Porque nós, muitas vezes, nós estamos dando lugar em muitas situações. Nós estamos dando lugar para que as brechas dessa porta, ela apareça. E Satanás e seus demônios, eles não precisam de muito, sabe? É muito pouco. Porque a gente vai ver que a maioria das coisas são ações nossas. São posicionamentos que nós não tomamos. São ações que nós não tomamos. Mesmo a gente dizendo assim, eu sei que eu tenho que fazer. Já ouviram isso? Eu sei que eu tenho que fazer, por que não fez? Está deixando a porta se abrir por quê? Tem uma brecha, queridos. Mas essa porta ela pode se abrir. Não entregue a autoridade que Deus te deu. Não entregue a autoridade que Deus te deu. Porque, infelizmente, o diabo, ele toma e usa contra você. É isso. Não entregue aquilo que Deus, ele te deu, aquilo que Deus, o propósito de Deus é na sua vida. Você tem algo específico. E é preciso você lutar. E aí o Senhor diz assim, eu convoco a igreja, porque não prevalecerá. Sabe o que é isso? Estar junto. Sabe o que é isso? É chamar, dizer assim, ó, tu não estás sozinho não, sabe, pastora? Não está sozinho não. Você não está sozinho. A partir de hoje você tem uma família. A partir de hoje você tem uma família e você não estará sozinho em oração. Você quer lutar, a gente vai lutar contra você. Logicamente que tem coisas que
somente você, é específico, o propósito é específico. Tem coisas que somente você pode fazer, eu não posso fazer. Mas a gente pode orar junto e você ser fortalecido, amém? E você sair com a arma e com as estratégias focadas naquilo que é para você fazer. Glória a Deus? Então, queridos, para que essa ação externa de resistência ela aconteça, é necessário que a gente estabilize as nossas estruturas internas. Quando a gente fala de resistência, Deus diz assim, Deus, ele dirige a palavra lá em Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, eu, a Deus, e resiste ao diabo. Isso é uma ação minha. E essa ação, como eu disse, é a brechinha, que não precisa ser a porta para ele entrar. Não precisa. A brechinha que eu abro, muitas vezes está nas nossas estruturas internas. Entende? Então, é por isso que eu digo, é muito pouco o que o diabo faz. Para a gente se distrair, é muito rápido. E a gente perde algo do Senhor. A gente perde de viver o poder do Espírito Santo dentro da presença de Deus. A gente perde de viver isso porque as minhas estruturas internas estão desestabilizadas. Porque coisa muito pouco tira a minha atenção, tira a minha paciência. Queridos, e os frutos do Espírito Santo? Queridos, e a recompensa que o Espírito Santo ele nos traz? Quando o Senhor ele nos cobre com o seu poder, ali, queridos, é liberado coisas extraordinárias. Quando a gente ora aqui, falando sobre que o Senhor ele entre nos lugares que ainda precisam ser descobertos. É que nem Josué entra ali naquela terra, dentro de nós desconhecida, e vai ali, o Espírito Santo ele vai acordando aqueles lugares. Então, no nome de Jesus, exponha a Deus, a submissão de Deus, sobretudo, queridos, dentro dessa intimidade, porque quando nós sujeitamos a Deus, porque nós conhecemos Deus, amém? Nós nos sujeitamos a Deus porque nós conhecemos quem é o nosso Pai. Então, quando nós estamos sujeitos a Deus, nós dizemos assim, é como eu disse, eu te entrego a chave. Senhor, entra e faz o que tu quiseres. Aí vai precisar expor, glória a Deus. Deixe expor o que interno precisa ser reorganizado. Não acha ruim se aparecer alguma coisa, não. É aquela coisa, eu não vou esconder, porque fulano, eu sou assim, fulano. Não, deixa expor, para que haja cura. A palavra do Senhor diz em Jeremias, capítulo 6, versículo 14. Diz assim, como eu posso ajudar o meu povo se eles dizem que está tudo bem? Está tudo bem, como é que eu posso curar o meu povo se eles dizem que tudo está bem? Então, queridos, resistir não é esconder as minhas feridas, não é esconder as minhas dores, pelo contrário, quando eu estou sujeito a Deus, eu abro as portas, Senhor, vai curando, está doendo, aconteceu isso, abra-se ao Senhor para que haja cura. Lembre-se que eu não posso enfrentar, presta atenção, eu não posso sair para uma batalha ferido, eu vou morrer. Eu não posso sair para uma batalha ferido. Então, queridos, primeira resistência, ela precisa ajustar, me conectar. Lembra da resistência elétrica, para tudo funcionar bem. Todos os fios, eles estão interligados, não é isso? Cada fio no seu lugar. Então, queridos, o nosso fio está no Espírito Santo, o Espírito Santo está em Jesus e Jesus está em Deus. Essa é a conexão para que a nossa resistência, ela não ate, ela não seja rompida. Então, queridos, nós temos ligação direta com Jesus, por meio do Espírito Santo de Deus. Então, no nome de Jesus, entregue ao Senhor. Diga, Senhor, está assim, sente aqui. Eu diga, Deus, senta aqui. Está acontecendo isso, Senhor, eu quero a tua ajuda. Porque muitas vezes, até para pedir ajuda, as portas, o orgulho. Não, está tudo bem. Está tudo bem, você está resistindo a quê? Está resistindo a você mesmo, querido. E quando a gente resiste a nós mesmos, dentro dessa construção espiritual, queridos, é morte na certa.
Não vai abrir um portão, não, vai abrir uma cratera. Misericórdia. Você não vai lutar com o inferno ferido, não. Porque você vai sair machucado dessa luta. Amém, misericórdia, né? Mas a gente está aqui hoje, louvado seja Deus. A gente está aqui hoje para a gente começar a trabalhar a resistência em nós. É o nosso primeiro trabalho. E a nossa resistência, ela nasce da submissão em Deus. Está lá a ligação, em Deus. Amém, povo santo? Então, lá em Romanos, no capítulo 14, vamos lá para Romanos. No capítulo 14. Romanos capítulo 14. Glória a Deus por essa palavra. Deus, Ele está gerando resistências aí. Glória a Deus. 14, Romanos 14, 20. Romanos. Não, peraí. Romanos, eu acho que é 7. Deixa eu ver aqui. É Romanos 7, gente. Romanos 7, eu troquei, perdão. No versículo, a gente vai ler a partir do versículo 14. E a gente vai ver uma batalha. É uma batalha, queridos. Dentro das nossas estruturas, a luta contra a carne e o espírito. Vamos ler. Romanos capítulo 7, a partir do versículo 14, diz o seguinte: porque bem sabeis que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Vamos continuar lendo. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o poder do pecado que habita em mim. Pula lá para o versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Queridos, vocês veem aí, quando Paulo ele faz esse embate aí, já de ler, eu já me percebo nessa luta. A luta contra a carne, o espírito. O bem que eu quero fazer, esse eu não consigo, porque o pecado, a marca do pecado, gente. A marca do pecado. Eu não vou dizer a marca, mas os requisitos da nossa condição humana. Às vezes, ou melhor, muitas vezes, querem apagar o poder do Espírito Santo de Deus. E a nossa luta maior é contra nós mesmos. Por isso que eu disse, as nossas estruturas internas podem desestabilizar, podem deixar ineficiente o poder que o Espírito Santo, ele quer te condicionar, ele quer te levar, ele quer te conduzir. Mas no nome de Jesus, nós estamos aqui para lutar com entendimento. E, sobretudo, lutar com entendimento é saber por que eu estou lutando. Para quê? Para quê, pastora, que eu vou lutar tanto assim? Por quê? Queridos, a passagem de Jesus no Getsêmani é uma passagem ali de luta, carne e espírito. Jesus ele está lutando ali contra a vontade dele, a favor de Cristo. É o que Paulo está dizendo aqui, quando ele fala da luta do espírito.
Jesus, ele batalhou ali, porque ele não queria, mas ele sabia que precisava fazer. Vocês entendem como é que Jesus, quando a gente diz assim, que Jesus passou por todas as situações? Então, não, a gente não pode minimizar, a gente não pode valorizar a nossa situação diante do que Jesus, ele fez. Como Jesus no Getsemane, dando lugar à vontade de Deus, quando ele fez isso, ele deu a oportunidade de nós vivermos o que ele viveu. De viver o prazer da presença do Pai. Isso muda a minha vida e a sua vida. Isso me muda enquanto humano. Eu sou um humano que conhece o céu, queridos. Nós somos seres humanos, vivendo espiritualmente, porque nós conhecemos o sabor do céu. O sabor do céu tem um sabor de vitória, tem um sabor de amor, tem um sabor de vida. Esse é o sabor que a resistência, ela nos proporciona. Então, para que lutar? Não é verdade? Tão pouco, né, que Jesus fez para que nós experimentássemos a vida. É tão pouco. Ele mudou a minha vida. Esse ato, esse sim dele lá, mudou a trajetória da minha vida. Ele me convergiu a minha vida em direção a ele. Se a gente olhar na direção contrária, por isso que Deus, ele disse a Josué, olha, vai. Toma posse daquele lugar lá. Josué, ele estava andando na direção contrária. Agora não olha nem para a esquerda, não se desvia nem para a esquerda, nem para a direita. Resiste, vai no caminho, ó, e resiste. Então, queridos, para a gente chegar nesse lugar de triunfo, para a gente chegar nesse lugar da glória que nos aguarda, queridos, é preciso resistir. E o Senhor, ele diz nessa noite, não resista. Não desista. Insista e resista. E como é que nós temos apresentado? Porque Jesus, ele diz assim, Jesus vai lá, alguns discípulos de Jesus foram lá acompanhar ele, não é verdade? Naquele momento de Getsemane. Foi lá e disse, olha, Jesus, ele diz que está em aflição, eu estou triste, é o espírito, é a carne, gente. Estava se aproximando o momento de Jesus e ser crucificado, e a carne, o cumprimento do propósito, gente, a ponta do cumprimento, do ápice do propósito, ela pode ser dolorida. Se você está passando por uma situação bem difícil, Deus está afinando você, para você passar para esse lugar maravilhoso de cumprimento. Deixa Ele te conduzir. E aí, os discípulos estavam lá. Jesus chamou, convocou. Porque Jesus, ele sendo Deus, ele precisava do outro. E ele disse assim, vem cá, Pedro e os outros. Ora aí, que eu tô me tremendo todo. Não estou bem. Diz que Jesus, ele estava entristecido. A alma dele é a carne. A alma. Vamos lá para Mateus. Mateus capítulo 36. Essa pastora gosta, né? Gosto. Mateus 36. Perdão. Eu troquei tudo aqui, gente. Acabei trocando tudo. Deixa eu pegar aqui para vocês. Irmão. Eita Deus. Missão.
26. Isso, eu troquei, né? Para variar. Mateus 26. A gente vai ler a partir do versículo 38, 37. Amém? 26, a partir do versículo 37, que diz assim, ó. E levando consigo Pedro e 2 discípulos de Zebedeu, dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Verso 38. Então lhes disse, a minha alma, olha só, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostou-se o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. E aí ele vem trazendo, ele diz assim, ó, no versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E como nós estamos? O Senhor, Ele nos chamou. O chamado que Jesus fez para João e os outros discípulos, é o chamado que Deus fez para nós. Ele diz, ó, vigia e ora. Mas vigiar e orar são ações. Não é para a gente ficar parado. E aí, queridos, temos apresentado o espírito pronto ou a carne ainda tem as chaves da nossa vida? Como está? Qual o lugar que eu tenho dado ao Espírito Santo? Será que o Espírito Santo que está dentro de mim, o Espírito está pronto? Ou ainda a carne? Ela tem as chaves da minha vida. Gente, no nome de Jesus, sejamos acordados. Sejamos acordados nesse tempo. Porque se a carne, ela tem essas chaves, isso quer dizer que nós não experimentamos a liberdade. A carne, ela nos aprisiona. Veja a luta, Romanos 7, a luta entre o Espírito, a carne e o Espírito. Hoje é para a gente ter muito mais leveza e atenção. É para a gente lutar, mas lutar já sabendo que dentro daquela situação, eu já ganhei. Não discutir mais, sabe? Eu acredito que Paulo trouxe isso para dizer assim, ó, vocês não precisam essa luta, mas não se aprofunde, não dê atenção a isso aí. Porque Jesus, Ele já te fez um vencedor. Jesus te entregou a chave da resistência, que é nele mesmo. Ele é a referência de resistência. Então, queridos, a gente precisa viver de fato e verdade a nossa vida de liberdade que foi entregue. As chaves nas mãos de Jesus, quando eu digo, mais uma vez, que a gente entregou, toma aqui, Senhor, documentação da minha vida, está aí nas tuas mãos. Para onde eu vou, está um mapa da minha vida aí, está nas tuas mãos. Dirige tudo. Isso quer dizer que eu vou andar, é fé. Eu não vou precisar, ó. Ele dirigir, Ele vai dizer para onde é que eu vou. Então, isso é experimentar da liberdade. Isso é não ser escravo da carne. Mas isso é voltar-se para o Senhor em resistência. E o diabo, ele fugirá de você. Amém? Resistir é viver a liberdade do céu aqui na terra. Então, que tipo de liberdade nós temos experimentado? Se você diz que é livre, mas ainda a carne, ela ainda está viva. Se a carne ainda está viva, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, queridos, aprendamos nessa noite. E diante de viver a liberdade, que quando a gente compreende isso é legal no plano de Deus, a gente viver a liberdade, isso é legal. Quando a gente vive isso, a gente vai dizer o que a gente cantou aqui, nada vai me parar mesmo. A compreensão desse caminho do propósito, nesse caminho, porque o caminho a gente viu aqui durante esse tempo, a gente viu direções.
E aí no final veio a resistência. Se a gente caminhar dentro de todas essas construções que a gente encontrou nesse tempo de propósito, nada vai nos parar de fato. Nada vai nos parar. Então, que nessa noite nós estamos encerrando. Então, que nessa noite, de fato, nós declaremos que nada vai nos parar. Nós declaremos a certeza da nossa posição, que a gente declare que nós entendemos que diante de todas as adversidades, todas essas adversidades, todas as tempestades, todas as situações que se levantarem contra nós, estão e serão para nos levar para um nível maior do que estamos. Se você não saiu do nível que você está, tem alguma coisa errada. Nós fomos feitos para avançar. A palavra do Senhor diz que não se agrada dos que retrocedem. Então, queridos, o Senhor Ele não nos fez para estacionarmos nesse lugar. Não, por isso que cadeira não é lugar de crente. Não é lugar de crente. Cadeira não é lugar de crente. Lugar de crente é na frente de batalha. Esse é o lugar de crente. É caminhando com Jesus. É tendo a certeza para que você foi levantado, para que você foi chamado, da missão que o Senhor colocou sobre a sua vida. Isso é resistência, queridos. É você amar-se. Como é que eu vou me amar se minhas estruturas estão frágeis? Eu vou organizar isso. Vem cá, Espírito Santo. Vem cá, organiza aqui, dentro de mim. Porque eu não quero viver assim, não. Eu não quero viver assim. Vamos levantar. A gente precisa entender. Você e eu, porque essa palavra ela chegou a mim de uma maneira poderosa. Eu cheguei aqui hoje, quando a gente estava orando lá, a gente sempre pergunta como todo mundo está. E perguntou, como é que vocês estão? Se eu estou uma pilha no sentido de estou a Rayovac, sei lá. Eu estou no espírito, sabe? Porque essa palavra ela chegou em mim. E essa palavra aponta para a nossa vida no sentido de que pessoas fortes de verdade, são aquelas que exibem a resistência no espírito, não na carne. Pessoas fortes são aquelas que, diante de uma situação difícil, ela vai dizer assim, Senhor, estou em Tives, me ajuda a resolver esse pepino aí. Me ajuda, porque o Senhor diz que sem o Senhor nada posso fazer, mas eu estou contigo. Então me ajuda a resolver isso aí, porque eu quero, não tenho tempo a perder não. Eu quero passar para a próxima etapa. Tem pessoas aguardando por nós. Tem jovens sofrendo aí. Não é verdade? Tem crianças sofrendo. Tem famílias sendo destruídas. Senhor, eu não tenho tempo a perder. E eu sei que o Senhor está dentro desse tempo. Eu sei que o Senhor está dentro dessa construção. Então me ajuda. No nome de Jesus. Me ajuda. Cuida disso aí, porque eu vou cuidar daquilo que tu quer que eu cuide. Cuida dessa situação. Entrega na mão de Deus. Entrega. Vive o sobrenatural de Deus de verdade. Vive a promessa de Deus de verdade. Não é de ouvir falar, gente. Muitos homens e mulheres de Deus viveram o melhor de Deus. E por que eu e você não temos vivido? Será que o problema tem sido Deus? Será que Deus ele não tem cumprido a promessa dele? Ou o problema sou eu? Que estou andando tão abatido. Que estou sendo intimidado. Estou deixando que o Espírito Santo de Deus ele seja constrangido pela minha vontade. Pela minha falta de fé. Que possamos refletir, queridos. E de fato, dar o retorno. E viver sujeitos ao Senhor. E quando isso acontece, o diabo ele está em disparada. Aleluia.
Vamos louvar ao Senhor.